Tudo bem, pessoal. A boa notícia é que as pessoas estão despertando. O que temos tentado fazer, ou seja, mobilizar o público para que saibam que estão sendo substituídos e que, na verdade, estão pagando por esse privilégio. Eles precisam fazer algo a respeito. Não é hora de se preocupar com rótulos como extrema-direita ou racista ou qualquer coisa assim. Ou você é acusado disso, ou simplesmente entra em extinção. Então, como eu sempre esperei, previ e desejei, a autopreservação é a força mais forte conhecida pela humanidade no universo, ponto final. Todo animal, todo organismo, toda cultura, toda sociedade quer se preservar, não se extingue voluntariamente. Isso não acontece. Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas iam acordar. Fico feliz por isso. Fico feliz em dizer que as pessoas estão despertando. Isso foi só no fim de semana. As pessoas protestaram em todo lugar. Isso aconteceu após aquele ataque horrível em Belfast. As pessoas saíram às ruas em Sheffield, Brighton, Liverpool, Maidstone, mas isso é só metade do trabalho porque a polícia, como era de se esperar, está reprimindo. Eu vi tantos vídeos violentos de policiais durante as prisões. Um cara foi preso só porque estava balançando a bandeira do Reino Unido e estava apenas provocando eles. Mas vimos como a polícia britânica reage quando se trata da comunidade não branca. Eles tentam agradar, pedem calma e respeito aos memoriais de guerra, mas não adianta. A liberdade é difícil. A liberdade não vem sem sacrifício, mas você está lutando por algo bom. Você está lutando pela sua própria sobrevivência. Você luta pela sobrevivência da sua cultura e pelo futuro dos seus filhos. Nada pessoal contra o outro lado, mas eles não pertencem aqui, pois já vimos o que ocorre. Porém, eles também estão despertando. Agora vou mostrar este vídeo. Vou mostrar vídeos de pessoas para explicar por que acredito que estão despertando. Ouça esta senhora irlandesa. E eu estou aqui pelos meus filhos. E eu estou aqui pelos meus netos. E eu estou aqui para manter a Irlanda para os irlandeses, para a nossa raça celta, nossa cultura, nossas tradições e nossa religião cristã católica. E eu não quero que a Irlanda se torne um reduto do Islã. Bendito, muito bom. Perfeito. Absolutamente perfeito. Literalmente, ninguém pode dizer que há algo de errado no que ela disse. Se você fosse ao Paquistão e perguntasse a cada paquistanês, você quer que o Paquistão seja cheio de pessoas brancas? Ninguém diria que sim. Ninguém. Ninguém diria isso. Talvez 5% diria. Na verdade, eles diriam que pessoas brancas são bem-vindas para viver entre nós, mas serão as nossas regras. Se você enfrentar um colapso demográfico ou uma substituição demográfica, eles diriam que não querem isso. Mas por que é polêmico quando ocidentais dizem isso? Sabe por quê? Porque eles mudam a cultura. Disseram não. O multiculturalismo nos enriquece. A diversidade é a nossa força. Esse experimento só aconteceu no Ocidente nessa escala. Em nenhum outro lugar isso aconteceu, pelo menos dessa forma. Isso é engenharia social. Ouça este britânico. Eu sei que ele parece deprimido e desanimado, mas adivinha? Sua ansiedade, seu medo, sua preocupação, é disso que precisamos. Precisamos disso primeiro. Você precisa ficar com raiva, você precisa ficar chateado, você precisa se preocupar. E isso vai fazer você se manifestar. E quando você se manifesta, não importa quem seja seu governante. Seu governante pode ser Putin, um tirano. A tirania sempre teme homens fortes, homens que têm determinação, homens que estão motivados a fazer uma mudança. Eles temem isso. Sempre fui otimista, mas não é otimismo cego. Sei disso com certeza. Acredito que os islamistas não vencerão. Não vai terminar bem para eles. A Inglaterra é a Inglaterra. E às vezes eu nem quero estar aqui. Por quê? Está ruim? Piorou. Tem estrangeiro demais, porra. Você olha em volta, tem um estrangeiro. Não existe mais Inglaterra. Podiam dar outro nome para isso. Inferno. Inferno. Por que inferno? Bem, é por isso que é o inferno. Eu posso responder isso. É por isso que deveria ser chamado de inferno. Essa ligação viralizou. Ok. Viralizou nos Estados Unidos, na Austrália, viralizou em todo lugar. Ouça essa pessoa britânica. Apenas ouça ele. Ouça o Rob de ontem. Bom dia, Jess. Estou a caminho do trabalho. Isso é normal. Ouço você falar sobre o que aconteceu em Belfast ontem à noite, toda a agitação. Sim, com razão. Você não deveria aprovar o ocorrido.
O que mais as pessoas têm para fazer? Eles não estão ouvindo. A classe política não está ouvindo. Essas pessoas que estão vindo para cá ilegalmente são estupradores, terroristas. Eles estão vindo para cá. É como colocar um lobo entre ovelhas. Vocês deram a eles um prato cheio para eles. Não investigaram e nada fizeram. Tudo o que vocês fizeram foi largá-los em um lugar onde podem causar estragos. De onde eles vêm, adivinha? Não há lei. Eles podem fazer literalmente o que quiserem. Eles vêm para cá. Tem advogados, claro, pagos pelos contribuintes. Eles ganham uma casa confortável, água encanada, TV a cabo, academia, passes de ônibus. Eles podem literalmente ir onde quiserem e causar confusão. E quando fazem isso, as pessoas que os impuseram a nós, adivinha? Eles dizem, não fique chateado, não faça nada, não saia por aí causando tumulto. Olha, vou te dizer uma coisa, amigo. Parem de estuprar. Talvez assim não precisem vender isso, pois o país está à beira do limite. Ninguém aguenta mais ver pessoas sendo esfaqueadas, estupradas e explodidas. Tem sido sangue forçado sobre nós nos últimos 25, 30 anos, desde que Blair disse, vou esfregar isso na sua cara. Bem, adivinha? O que vai, volta. E eu acho que a classe política vai levar um grande tapa na cara em breve. Está chegando? As pessoas acreditam nisso. Se quer mais provas de que isso é um inferno, está aí o motivo. Veja alguns desses vídeos. Tem uma pasta enorme. Literalmente uma pasta enorme. Isso é Belfast. Esse é o cara de quem eu estava falando, que essas pessoas vêm aqui. De onde eles vêm, não há leis. Não há restrições para essas pessoas. Eles simplesmente andam por aí aleatoriamente, começam a danificar a propriedade das pessoas. Não consigo encontrar o vídeo onde até a BBC admitia que solicitantes de asilo estão 4 ou 5 vezes sobre-representados em crimes violentos. E eu acho que o número real é muito maior porque o governo do Reino Unido, segundo a BBC, não registra o status de imigração das pessoas, mas eles registram a nacionalidade das pessoas ou algo assim. Estava no relatório. Mas olha o que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. Isso é o que está acontecendo. Olha isso. Seus garotos, meninos nativos britânicos, homens estão sendo esfaqueados, humilhados, meninas sendo estupradas, assediadas. É um inferno. É por isso que ele está dizendo que isso é um inferno. Olha como eu me sinto mal. Ninguém deveria sentir isso. Ninguém deveria pensar assim sobre seu país. As pessoas estão decepcionadas, com raiva, tristes e deprimidas. Vamos lá. Vocês já lideraram o mundo. Vocês lideraram o mundo. Não estou falando sobre colonialismo. Isso também aconteceu. Quero dizer, vocês deram ao mundo a primeira revolução industrial. Vocês conquistaram o mundo. Vocês tinham superioridade militar. E então vocês tiveram esse declínio controlado. Mas mesmo assim, durante os anos 80 e 90, o Reino Unido era um destino muito desejado. Isso não era para acontecer. Desculpe, deixa eu te mostrar isso. Deixa eu te mostrar. Tem tanta coisa. Olha isso. Isso é o Reino Unido agora. O que é isso? Este é um supermercado do Reino Unido. Veja só. Vocês encheram sua pequena e linda ilha com pessoas de culturas estrangeiras e nem mesmo as crianças mudam. Bem, quando eu vou para a Inglaterra e vou para o interior, tudo ocupado por pessoas brancas, lindo, um paraíso. Ninguém encosta em ninguém. Todos parecem felizes. Você olha para alguém e acaba se sentindo culpado como se fosse errado, entende? Você pode pensar que eles também vêm para cá, mas não, são pessoas legais. Eles sorriem, você vai tomar um café, eles são gentis, dizem obrigado, são educados. Poxa, são pessoas legais. Você vai para Londres, vai para Tower Hamlets, é horrível. É por isso que esse cara está tão deprimido. Tem estrangeiros demais. Imigrantes são perturbadores. Aí está, o que ele disse. O que é isso? Imigrantes são irritantes. O que isso quer dizer, irritantes? Irritante. Prejudicando eles. Você tem pessoas sem teto, ingleses sem teto que não estão conseguindo moradia. Mas imigrantes ilegais chegam e conseguem moradia. É uma piada. E não é só isso, na verdade tem muito mais. Nem sei, já ouvi histórias horríveis. Mulheres, imaginem que uma paquistanesa se casou com um britânico de origem paquistanesa e chega à Inglaterra em um mês. Ela é expulsa de casa porque esses homens são abusivos. E eu conheço um caso. Acabei de ouvir essa história ontem. E espero que Núria Khan conte essas histórias do seu trabalho. Então, essa mulher paquistanesa, que era uma vítima de verdade, procurou ajuda em um abrigo para mulheres e ela foi até lá e disse: meu marido me expulsou.
Ele é abusivo. Eu preciso de um lugar para ficar. Elas recebem prioridade. Em um mês, ela conseguiu um apartamento de um quarto no centro de Londres para morar permanentemente, com aluguel pago pelo governo. Há um esquema de aluguel para compra, mas não sei detalhes. Ela pode ficar lá para sempre. E existe uma fila separada para estrangeiros porque eles são classificados como mais vulneráveis. E há um enorme acúmulo de mulheres britânicas que são vítimas de abuso doméstico. Elas também estão esperando por uma casa com seus filhos. Mas a fila delas é muito longa, como a de outros britânicos sem teto. Depois vem os solicitantes de asilo que furam a fila. Eles não só furam a fila dos candidatos a visto de trabalho qualificado por entrarem ilegalmente, mas também em outras situações, como conseguir uma casa. O sistema está tão quebrado, por isso você vê esse clima e pessoas irritadas dizendo essas coisas. Então, só ilegais. Você está dizendo só imigrantes ilegais. Mas legais. Estou falando, acabei de perguntar sobre imigrantes legais. Mesmo sendo imigrantes legais, não devem estar acima dos ingleses. Gastamos dinheiro demais dos impostos com imigrantes, e eu acho que é isso. Então, aquela mulher paquistanesa de quem falei antes é realmente uma vítima, não fala inglês e jamais conseguiria contribuir para a sociedade ou a economia britânica. Ela ganhou uma casa de graça e é uma entre dezenas de milhares. E aí dizem que há falta de moradia. Não há falta de moradia. Às vezes você tem que se perguntar: isso pode mesmo ser real? É sim, alguns burocratas. Então, por que isso está acontecendo? Bem, isso é chamado de melhoria gradual nos processos. Sabe, tipo, inicialmente teria começado assim: essas mulheres vulneráveis de Gana, do Afeganistão, elas precisam da nossa ajuda. Certo, esses centros de refúgio para mulheres são ONGs independentes, recebem financiamento e recomendações do governo, fazem o trabalho e depois encaminham pedidos ao Ministério do Interior ou órgão responsável dizendo o que precisam. Há 30 mulheres sobreviventes vulneráveis de abuso doméstico. Elas precisam de uma casa. Então pressionam eles e o burocrata ou o ministro acaba pressionado de todos os lados. Eles dizem: ok, é assim que distribuem o dinheiro dos seus impostos. E o povo britânico está pagando esses impostos. A pessoa que me contou disse: estou lutando para comprar uma casa. Essa mulher paquistanesa acabou de chegar. Não era nada pessoal contra ela, pois era realmente uma vítima. Mas o problema é que o Reino Unido não consegue cuidar de todos. E ela não queria voltar ao Paquistão, pois disse: minha família vai me obrigar a me casar com outra pessoa. Então existem culturas retrógradas que o Reino Unido não é o Superman, não é um vingador. Não é algum super-herói que tem que cuidar de todo mundo e ajudar toda pessoa necessitada. Você não pode, você não é capaz disso. Mas esses palhaços socialistas não pensam assim. Enfim, estou desviando do assunto. A boa notícia é que o povo da Grã-Bretanha está acordando. Eles estão ficando mais politicamente ativos e dizem que já basta, não queremos isso. Não vamos mais tolerar isso. Alguns muçulmanos dizem que é hora de deixar o Reino Unido, enquanto outros também reagem, veja só. No Canadá, alguns islamistas estrangeiros decidiram rezar em frente às igrejas de Montreal. Então, o governo de Quebec proibiu muçulmanos de rezarem em locais públicos. Olha só isso. Numa tentativa de dominação espiritual, você sabe, os muçulmanos adoram fazer isso. Eles vão na frente de pontos turísticos, vão na frente de igrejas, vão na frente de locais de culto de outras pessoas e rezam. Isso é uma forma silenciosa de impor seu domínio. Então, eles fizeram isso no Canadá e, pela primeira vez, os cristãos não deram a outra face. Eles disseram: quer saber? Dane-se isso. Eles fizeram isso, olha só. Não é lindo isso? Eu adoro isso. Sou ateu, mas adoro ouvir esses sinos de igreja. Então, a catedral respondeu tocando os sinos da igreja. Lindo. É assim que você precisa responder. Você precisa responder com firmeza, autoridade e dizer: chega, basta. Mas isso está tendo o efeito desejado. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que os muçulmanos também estão ficando irritados. Eles não dirão: os brancos acordaram, pretendem preservar sua cultura, vamos voltar. Não é assim que isso termina. Eles também estão irritados e reunindo suas tropas, por assim dizer. Veja só. Esse vídeo foi postado anonimamente nas redes sociais e eles tinham uma mensagem para a comunidade muçulmana da Grã-Bretanha. A extrema-direita está mais organizada e visando ativamente os muçulmanos.
Foram alguns incidentes isolados, só recordo 3 ou 4 casos nos últimos 5 anos em que uma pessoa muçulmana foi fisicamente ferida. Se você inverter a equação, então 4 não muçulmanos foram feridos violentamente só nas últimas 2 semanas. Então, sabe, não há comparação, mas você sabe, eles sempre vão. Você precisa entender e ver do ponto de vista deles. Claro, eles não vão perder o espaço que eles vêm lutando para conquistar ou que eles adquiriram ao longo de tantos anos enquanto você estava dormindo, mas agora você não está mais dormindo. Agitação civil pode estar no horizonte. Devemos nos organizar e nos preparar para qualquer agitação ou ataque. Precisamos nos preparar. É chamada de Unidade de Proteção Muçulmana no Reino Unido. Então, obviamente, isso ganhou muita atenção online e as pessoas começaram a comentar sobre isso. Eu também, sabe, fiquei tipo, ei, Mate, por favor, você está vendo isso? Recentemente compartilhamos um vídeo. Houve outro vídeo sobre o qual relatei provavelmente há 2 ou 3 meses, onde alguns muçulmanos estavam dizendo que, ok, estamos solicitando licenças de segurança. Então eles vão criar empresas de segurança que serão dedicadas a cuidar dos interesses dos muçulmanos, ou seja, proteger muçulmanos de ataques racistas da extrema-direita. Pensei, isso é uma força paramilitar? O que estão fazendo? No fim, não deu em nada. Obviamente, isso não sumiu, pois, de novo, essas pessoas não são hindus. Eles não desaparecem em silêncio. Portanto, não são uma cultura pacifista. Ao contrário do que dizem, não se trata de uma religião da paz, mas o oposto. Eles sabem como lutar. Eles têm soluções doutrinárias para esses problemas. E eles têm uma base muito sólida em uma revolta violenta. E eles chamam isso de jihad. Tenho certeza de que você já ouviu isso. Eles podem dizer que jihad é uma luta interior. Sim, é uma luta interior quando eles não estão lutando. Mas quando se trata de lutar, eu me preocupo. Eu realmente me preocupo de verdade. Acho que sei que isso é uma teoria da conspiração neste momento, mas, sabe, já vi tantas teorias da conspiração se materializarem, virarem histórias reais e ativas, que eu não desrespeito mais as teorias da conspiração de imediato. Não desrespeito. Eu costumava ser bem diferente. Eu costumava ser como o Michael Sherman, sabe? O cara que sempre descartava teorias da conspiração. Eu era assim, mas agora não sou mais assim. Existe uma crença sobre por que esses solicitantes de asilo estão agindo de forma tão agressiva. Por quê? Digo, você não gostaria de apenas ficar de boa e esperar pelo momento certo? Então, existe uma crença de que alguns governos muçulmanos podem ter feito isso de propósito porque vocês têm fronteiras abertas na Europa. Você poderia simplesmente entrar, certo? É só pegar um barco, só entrar andando. Ninguém vai te parar. Não era assim antes. Nunca foi assim. Ao contrário do que os wokes dizem, ao crescer, mesmo desejando mudar para um país ocidental, eu entendia o valor da família. Peça um visto que é difícil de obter, e então talvez ir para o México e depois cruzar a fronteira ilegalmente. Mas os Estados Unidos já foram mais rigorosos. Não era fácil. Túneis subterrâneos tinham baixa chance de sucesso, etc. Não era assim. Não era simplesmente você chegar e eles literalmente estenderem um tapete vermelho para você. Olha isso, assim. Olha isso. Você está vindo? Você entra assim. Esses médicos e engenheiros, bem-vindo. Bem-vindo. Estávamos esperando por você. Então não era assim antes. Agora é assim. Muita gente viu isso. A fronteira está aberta e podemos entrar. Por isso, muitos acreditam que vários solicitantes de asilo entraram. Eles são agressivos e aguardam o momento de atacar. Veja esse caso na França. Acho que ele esfaqueou ou matou alguém. Veja o que ele diz. Allahumma salli ala Muhammadin. Nós vamos destruir o último cristão. Não a extrema-direita, não os racistas, não os supremacistas brancos. Vamos destruir os cristãos. O último de todos. Ele está sendo preso. Por isso dissemos que não vieram sozinhos ou com suas famílias, mas com um propósito. Então algumas pessoas estão dizendo então Al-Qaeda, essas pessoas têm armas. Sabemos que vimos pessoas com armas em mesquitas. Vimos isso com nossos próprios olhos. Ouça isso. O que eu vou...
Por qualquer motivo. Se você tiver alguma arma, vou descartá-la na mesquita. Então eles têm armas e as escondem em mesquitas e outros lugares. E eles podem estar esperando por uma instrução. E o que você acabou de ver, esfaqueamentos aleatórios. Eles são completamente aleatórios. Eles não têm ligação. Se alguém vier atrás de mim, entende-se que estão tentando me atacar, Harry Sultan, por minhas falas. Mas são pessoas aleatórias. Aquela garota de 17 anos acabou sendo paquistanesa. Bem, britânica-paquistanesa. Ela estava apenas andando, cuidando da própria vida. Ele simplesmente se levantou e a esfaqueou. Obviamente, o cara em Belfast. Então, literalmente, eu já vi centenas desses vídeos. Siga a Rádio Genoa no X e verá, isso é inegável. Como disse, até a BBC já reconheceu que eles estão desproporcionalmente representados. Na verdade, tanto que até essa mulher muçulmana, ouça essa mulher muçulmana, até ela está dizendo o que diabos está acontecendo. Eles deixam essas pessoas entrarem, colocam essas pessoas em hotéis e depois eles dão armas. Depois eles criam uma guerra civil. E quem está com as armas? Os imigrantes. Não são imigrantes, mas solicitantes de asilo. Ou talvez imigrantes também, quem sabe. E o que acontece? Uma guerra civil em um nível que as pessoas nunca viram. Se você está chocado com o que está acontecendo agora, prepare-se para o que está por vir. Então, muitas pessoas agora estão começando a acreditar que algo ruim vai acontecer. E pode não ser completamente orgânico. Pode haver algumas pessoas por trás disso fazendo isso. E é assim mesmo. Então, quando fizemos todo aquele alarde sobre esse vídeo, tipo, o que é isso? Eles estão tentando criar uma força paramilitar? Muitas pessoas denunciaram isso à Polícia Metropolitana de Londres. Isso é incitação. Então, eles postaram outro vídeo, uma atualização, porque eles sabem, eles são espertos. Eles sabem como agir. Basta agir abaixo do limite. E porque se você ultrapassar esse limite, então, sabe, você pode se meter em problemas. Mas esses muçulmanos espertos fazem isso há muito tempo. 5 pilares. Muhammad Hijab. Eles simplesmente dizem e fazem soar geral o suficiente para parecer uma discussão geral, seja espiritual, religiosa ou histórica. Mas não é um chamado direto à ação. Mas nós sabemos quando, você sabe, quando Muhammad Hijab fala sobre, tipo, ok, corte-os, sabe, atinja o pescoço deles, corte o pescoço deles, blá, blá, blá. Não surpreende que todos estejam cortando o pescoço das pessoas. É uma ordem direta do Islã. E a única defesa que os progressistas e os chamados muçulmanos sensatos nos dão é que não, o Islã não tem nada a ver com isso. Então por que eles continuam agindo assim? Olha isso, eles acabaram de dar outra atualização. Quem somos? O que fazemos? Porque as pessoas dizem, isso é paramilitar. Quem são vocês? Quem são essas pessoas? Eles ameaçaram. Pessoal, após o recente aumento da islamofobia, achamos necessário oferecer proteção para a comunidade muçulmana. Tudo bem. A MPU, a Unidade de Proteção Muçulmana, vai apoiar ativamente as vítimas de islamofobia em todo o Reino Unido e prevenir incidentes futuros. Como? Quem deu a vocês esse mandato? Quem deu a vocês o poder para fazer isso? Por exemplo, eu ouvi esses oficiais muçulmanos dizerem é legítima defesa, legítima defesa. Você não mora na América e não tem nenhuma previsão legal de legítima defesa. Eu não posso matar uma pessoa que invade minha casa. Eu vou para a prisão por muito tempo. Não existem leis de legítima defesa. Quando se trata de muçulmanos, justificam como legítima defesa e acham normal. O que há de errado com essas pessoas? Não existem leis de legítima defesa. Você não pode criar forças paramilitares. Você não pode. É por isso que eu sempre digo, não, a sociedade britânica em geral não precisa ceder nenhum centímetro para eles. Não. Você se sente assustado? Você sente que suas vidas estão ameaçadas? Desculpe, confie na polícia, confie nas instituições, caiam fora dos nossos países. É isso. Eles não têm gente suficiente, apesar de demonstrarem valentia. Isso nos favorece. Vamos expor e responsabilizar legalmente os autores da islamofobia de extrema-direita. Veja, essa é a questão. Um recado para você. Estamos nos preparando, reunindo nossas tropas e cavalos como ordena o Alcorão. Quando as pessoas questionam o que acontece, eles só respondem legal, autodefesa, legalmente. Vamos pegar você legalmente. É isso que dizem. Vamos ensinar aos muçulmanos autodefesa e técnicas de proteção. Entre parênteses, dentro da lei, não se preocupe. Eu não sei por que você está preocupado. Nós vamos organizar contra-protestos e marchas contra qualquer manifestação da extrema-direita?
Já vimos isso. Não importa. Não somos um grupo de justiceiros sem cérebro. Eu até usava esse termo, zumbi sem cérebro. Nós vamos defender nossa comunidade. Não, você não pode. Não é responsável pela defesa da sua comunidade. Isso cabe à polícia. Você não tem permissão para defender sua comunidade, mas o caminho será difícil, pois as pessoas estão reagindo e despertando. Protestos estão surgindo por todo o Reino Unido, mas eu vi como a polícia está sendo realmente rigorosa. E os manifestantes estão enfrentando respostas muito duras da polícia. Mas, como eu disse, o caminho para a vitória ou para a liberdade não é fácil. Raramente vem sem sacrifício, mas eles não têm número suficiente. Eles não podem vencer. E fiquem dentro da lei. Continuem protestando. Não causem distúrbios. Não deem a eles uma desculpa. Porque temos superioridade numérica. Nós realmente temos 86% da população do Reino Unido ainda é de britânicos brancos. Talvez tenha caído para 83%, mas isso não significa que, nós somos 83%, eles são 8%. Então não há com o que se preocupar. Não é assim que funciona. A próxima geração, acho que até 2064, os britânicos brancos serão minoria na Grã-Bretanha. Você já viu como fica quando você perde suas cidades, quando você abandona suas cidades e vilarejos? É assim que elas ficam. Isso é Birmingham. Isso é Birmingham, pessoal. Não tem um único britânico, nem mesmo aqueles progressistas, nem mesmo aqueles wokistanes de cabelo roxo. Nem eles ficam por aqui, nem eles andam por aqui. Seria incrível quando tudo isso for restaurado. Quem seria aquela mulher loira? Ela se casou com um paquistanês, eu acho. Aposto que até ela está pensando. O que é isso? O que é isso, pessoal? Isso é Birmingham. Esse é o futuro de toda a cidade ocidental, de todas elas. Não há absolutamente nada de errado em dizer eu não quero isso. Eu não quero que minha cidade fique assim. Não há nada de errado em dizer isso. Continue lutando, pois o outro lado está irritado e se mobilizando. Eles podem até ter armas, mas não tem gente suficiente. Isso ainda é o seu sistema político que você criou. E é isso. Vote restaura?